Amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Peço para os irmãos ficarem em pé, para nós estar lendo uma passagem da palavra do Senhor, que fica lá em Salmo 119. Glória a Deus, aleluia. Louvo pela vida de cada um que já se encontra na casa de Deus, que está aqui nessa noite para cultuar com o Senhor Jesus. Louvo pela vida de vocês, que Deus venha abençoar, que Deus venha trazer livramento, que Deus venha dar prosperidade, que Deus venha abençoar a família de cada irmão, de cada irmã que se encontra aqui nessa noite, amém, igreja? Quem achou a palavra de Deus, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Salmo 119, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os retos e em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Somente daqui para tomar seus assentos, batendo palma para o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu vou estar louvando o hino da harpa. Peço para os irmãos que têm a harpa cristã, é o número 15 da harpa, um hino bem conhecido, para que todo mundo louve comigo e acompanhe com as palmas. O número 15 da harpa cristã. Ó, tão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, que agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu sinto me fiz, não me antes ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados em ti, sobre a espada da lei, apressado por mim, em Jesus me escondi, e amei o Senhor na cruz. Foi na cruz, quando um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém, igreja? As palmas que louvam e agradecem com o Senhor Jesus. Gostaria nessa noite, se tem, dar oportunidade para algum irmão, alguma irmã que tem uma bênção para contar.
de repente recebeu uma bênção, um milagre, talvez para você ou para a tua casa, e deseja contar nessa noite, a oportunidade está aberta. Eu tenho certeza que cada um de nós tem uma bênção, cada um de nós tem um milagre, só no fato de nós estar na presença do Senhor, né? Se tiver algum irmão, alguma irmã que quer contar uma bênção, um testemunho, a oportunidade está aberta. Não tem ninguém? Vai ter as palmas que louvam e engrandecem ao Senhor Jesus. Está ali, está dando oportunidade para o pastor Rudinei, está louvando o nome do Senhor Jesus. Vamos receber o servo de Deus com mais palma, amada igreja. Glória a teu nome. Aleluia. Conhece Elder? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor Jesus. Garganta meio irritada, mas vamos engrandecer o nome dele. Amém? Aleluia. Um hino bem conhecido. Você que sabe, ajude a engrandecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bate as palmas bem forte para Jesus. Levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Ao chegar o fim desta jornada, para sempre eu vou descansar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu subo o morro muito alto, minha cruz começa a escorregar. Eu cantando falo com Jesus. Jesus Cristo vem me ajudar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu vou atravessar o mar e as ondas vêm me cercar, cantando falo com Jesus. Tira as ondas para eu passar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Ou com fome ou com sede eu vou, carregando a minha cruz sem cessar, para receber minha coroa, e no céu já está preparado. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nosso irmão Natanael com sua oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Logo após o nosso irmão Lucas já vai se preparando também. Aleluia. Vamos receber o servo de Deus com mais palma, amada igreja, do Senhor Jesus.
Aleluia. Glória a Deus, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Aleluia. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Glória a Deus. Eu vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morrer, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Aleluia. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: Glória a Deus. Aleluia. pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Glória a Deus. Pra que solidão? Deixe Jesus ministrar no seu coração. Pra que chorar?
Jesus Cristo entrar no teu coração. Palmas para Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar recebendo o nosso pastor Lucas, por sua oportunidade. E o ciclo de oração já vai se preparando aí para estar louvando o nome do Senhor Jesus. Vamos receber o pastor Lucas com as palmas bem fortes, igreja. Glória a Deus, quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Quem crê que Deus está aqui nessa noite, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos exaltar Ele nessa noite aqui, para agradecer o nome daquele que vive e reina para tudo sempre, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que a melhor escolha da sua vida é aceitar Jesus como único, suficiente Salvador. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Vem aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia! Oh, glória a Deus, o Senhor está aqui nessa noite. Levante a sua mão e dá glória a Deus, aleluia. Oh, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Vamos exaltar. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Vem aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia, Jesus. Aceite o Senhor enquanto há tempo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, venha tomar essa decisão, porque a porta da graça logo vai se fechar. Vai chegar o momento, você vai vir para buscar uma bênção na igreja, mas aqui vai estar fechado. Você vai saber da notícia que um povo desapareceu daqui. Aleluia, Jesus, eu agradeço a minha oportunidade e as palmas bem fortes para Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ciclo de oração por sua oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos receber esse servo de Deus com mais palma, amada igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O ciclo de oração. Rosa de Saron, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Maria entra na cidade chorando.
palmas bem forte, igreja, para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. É motivo sempre de muita alegria poder estar reunido com os irmãos na casa do Senhor Jesus, né? Culto especial, quinta-feira profética, e o Senhor tem milagre para a sua vida, tem renovo, tem unção aqui para você. Eu não sei o que você precisa, o que você veio buscar, mas creia que a resposta já está nas suas mãos, em nome de Jesus. Pode tomar o teu assento aí por bondade? Glória a Deus. Eu vou estar passando aqui um aviso e um convite mais do que especial. Neste sábado, irmãos, neste sábado, dia 17, estará aqui louvando a Deus a cantora Thalita, evangelista Nayara, também estará ministrando a poderosa palavra de Deus, diretamente de Curitiba, tá certo? Elas estarão aqui, mulheres de oração, mulheres que são usadíssimas nas mãos do Senhor. Nós vamos nos reunir aqui então com as irmãs do ciclo de oração, União Feminina de toda a região de Lages. Já tem caravanas confirmadas para estar na presença de Jesus neste sábado. Chegue cedo, Deus tem vitória para a sua vida. Minha pátria é o céu, amém? Domingo da família, estamos aqui com o encerramento dessa campanha, os 3 passos para a vitória, baseada lá em João 14,6, aonde Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, amém? Então, o encerramento dessa campanha neste domingo. Convida a sua família e vem para a casa do Senhor louvar e agradecer o nome de Jesus. Estamos aqui também com os guerreiros da fé, aos irmãos aí que ainda não estão lá no grupo. É para todos, tá? É para todos. Está aqui o nosso irmão Moacir, está à frente do trabalho. Nós nos reunimos aqui com os irmãos a cada 15 dias. Nós oramos aqui conforme o Espírito Santo toca em nosso coração. Nesta sexta-feira, estaremos em oração aqui, tá certo? E nós nos reunimos com os irmãos, guerreiros da fé, tá certo? Buscando a presença do Senhor, em nome de Jesus. Encontro de jovens, geração Kadosh, todos os domingos, às 17 horas. Se você conhece algum jovem, tem algum jovem lá na tua casa, manda para a presença de Deus. Não há melhor lugar para se estar senão na presença do nosso Senhor, amém? Encontro de jovens, geração Kadosh. Louvado seja Deus. Todas as segundas às 19 horas, grupo de casais, aliança com Deus, amém? Segunda-feira estamos aqui na fé, juntamente com os irmãos, unidos em oração, buscando aconselhamentos diretamente da palavra de Deus, para os casais. Terça-feira culto do qual as irmãs no círculo de oração estão à frente do trabalho. Aqui é o culto das irmãs, mas nós estamos em campanha, 7 terças-feiras, buscando, portanto, procurar com zelo os melhores dons, e eu mostrarei um caminho mais excelente. Aleluia. Amém? Vamos buscar de Deus? Vamos buscar de Deus? Em nome de Jesus. E hoje a poderosa campanha, o poder do sangue de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Eu queria antecipar essa parte, porque o final do culto é muito corrido, e é necessário a gente estar passando os avisos. Outra coisa importante, irmãos, que eu esqueci de avisar: dia 17, no nosso congresso ali das irmãs da União Feminina, traga, a gente não está cobrando aqui entrada, tá certo? Mas estamos pedindo para que você traga 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento, você pode olhar, tem uma cesta básica lá na porta. Nós vamos montando as cestas básicas e estamos distribuindo, e assim vamos fazendo o papel da igreja, com os votos, com as ofertas, com os irmãos ajudando com 1 quilo de alimento. A gente pode estar alcançando famílias e vidas através do verdadeiro evangelho de Cristo, amém? Então neste sábado, não esqueça, antes de sair da tua casa, escolhe lá no teu armário aquela refeição que você mais gosta. Eu gosto de macarrão, eu gosto de macarrão, então vou trazer 1 quilinho de macarrão aqui, para estar abençoando a obra de Deus, alcançando vidas
através, né, deste propósito, tá certo? Traga 1 quilo de alimento, né? Você que não pode trazer, não tem problema. Você que precisa, irmão, não é vergonha para ninguém, passar por dificuldades, ninguém é de ferro. Você que precisa, pode procurar a gente aqui no particular. A gente não fica fazendo selfie, tirando foto, fazendo propaganda com você, não. Nós queremos abençoar a tua vida. Então chama a gente aqui no particular, se você está precisando de uma cesta básica, de uma ajuda, aí a gente vai estar fazendo o possível para ajudar e abençoar a tua vida em nome de Jesus. Tá certo, igreja? Vamos se colocar de pé agora nessa noite. Louvado seja Deus. Já oramos, já adoramos o nome do Senhor Jesus. E agora vamos entrar na parte da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos receber então o servo do Senhor, nosso pastor regional Elias Zacarias, com as palmas de vitória para Jesus, igreja. Mais forte as palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quem está feliz, tem uma salva de palmas bem forte para a gente. Graças a Deus. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor Jesus, né, irmãos? Junto nós adoramos o nome do Senhor. Quem veio para adorar o nome do Senhor nessa noite? Vamos então adorar a Deus, vamos? Um hino bastante conhecido, me ajuda aí. Se você não souber a letra, você levanta a mão e adora, né? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Todo mundo cantando assim, ó. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar, e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle sempre está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle sempre está na palma de suas mãos. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro por uma
noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, glória a Deus, aleluia. Choro dura uma noite, choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Jesus. Quem vai se alegrar sempre na presença de Deus? Queridos irmãos, pegue a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, abra no livro de Provérbios, capítulo de número 14. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 14. Vai dando glórias ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para o nosso coração hoje. Você crê? Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, mas Deus ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, e Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo. Ele está enviando um consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Levante a mão e cante. Vai passar. Vai quem crê. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Amém, Jesus? Não fique desesperado, Deus tem vitória para você. Amém? Glória a Deus. Quem achou o texto da palavra do Senhor diz amém.
Amém, Jesus? Provérbios 14, irmãos, eu vou ser breve, viu, com a mensagem em nome de Jesus. Nós vamos orar pelas revelações de Deus aqui nessa noite. Eu quero agradecer desde já a presença de cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, você que está presente aqui nessa noite, né? Não olhou para as dificuldades, não olhou para o frio, mas está na presença do Senhor. Mas esse texto, queridos, vai falar, ou seja, vai nos mostrar, e você vai tirar aí sua própria conclusão, que você é. Se você é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, ou uma pessoa tola. Quem é inteligente aí, levante a mão. Meu Deus, irmão, não, levante a mão quem é inteligente. Vocês viram aquela vinhetinha que tem lá na rádio, né? Quem é inteligente, vem com a gente. Aleluia. Você está aqui na presença de Deus. Vamos ver então, irmãos. Diz assim o texto, Provérbios 14 e o versículo de número 16. Provérbios 14, 16 diz assim: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encolariza e dá-se por seguro. Amém? Amém. Amém, Jesus? Vamos repetir? O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encolariza e dá-se por seguro. Amém? Um instante de oração, levante as mãos ao céu. Senhor Deus e Pai, em Tua presença, Jesus, nós estamos. Eu quero mais uma vez, ó Pai amado, te agradecer pela oportunidade de estar aqui, Senhor Jesus, com essa igreja, com esses Teus filhos, Tuas filhas, ó Senhor. Meu Deus e meu Pai, para, Senhor, aprendermos cada vez mais de Ti, Senhor, para recebermos do Senhor, meu Pai amado, a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu poder, Senhor Jesus, o Teu agir em nossas vidas. Eu creio, Jesus, que esta noite é uma noite, Senhor, de curas, de milagres, de libertações, ó Senhor, e de salvação também, Senhor, aonde o Senhor, meu Deus, já desde o primeiro momento já tem falado conosco, Senhor, através da oração, Senhor Jesus, da primeira parte, através dos louvores que foram entoados aqui nessa noite. E agora, Pai, nós temos a Tua santa e poderosa palavra, que é alimento para a nossa alma, Senhor. Venha falar conosco, meu Deus, venha quebrar todo empecilho, todo embaraço, tudo aquilo, Senhor Jesus, que muitas vezes impede essa pessoa de estar em Tua presença, de Te seguir, Senhor, de se alimentar da Tua palavra. Pai, fala conosco em o nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Pode se assentar, amados irmãos. Aplauda bem forte a presença do Senhor, bem forte, porque Ele está presente. Amém? Oh, glória a Deus. Queridos irmãos, você já imaginou todas as lutas que você passa, todas as situações difíceis, situação de angústia, situação de sofrimento, situação de tristeza, situação que muitas vezes você queria que mudasse, né, na questão financeira, né, na sua vida, você prosperar mais. Você já imaginou se você pudesse trabalhar um pouco menos, vamos assim dizer, né? Trabalhar menos e ganhar mais? Quem é que não queria? Imagina você trabalhar pouco e ganhar bastante, né? Imagina a tua vida mudar, né? Pegar todas essas decepções que você tem, essas lutas, esse choro, essas lágrimas, essas dores, enfermidades que atacam o seu corpo, tudo isso mudar. Você já pensou nisso? E a gente luta para isso, sim ou não? Você luta para prosperar, né? Trabalhar pouco, ganhar mais. Você luta para que não tenha dores no seu corpo, que as enfermidades vão embora, né? Aquela dorzinha que incomoda, aquela dor de cabeça, aquela dor no corpo, as preocupações do dia a dia, né? Você começa, às vezes você já chega na igreja preocupado e não consegue, né? Muitas vezes desligar a tua mente das preocupações. Você está muitas vezes em tantos embaraços da vida, né? E você muitas vezes não consegue sair dessas situações. Mas eu quero dizer para você que as coisas podem mudar. Quem crê, diga glória a Deus. Elas podem mudar para melhor ou para pior.
Esta é a realidade, e eu não posso esconder de você. Aleluia. Mudar para melhor, como pastor, o que fazer para mudar para melhor? Mudar para melhor, irmãos, é entregar tudo na mão de Deus. Aleluia. A Bíblia nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e no mais tudo ele vai fazer. Jesus disse: busquem primeiro o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Mas existe um problema seríssimo, irmão, com o ser humano. Existe um problema muito sério. Por quê, pastor? Porque muitas vezes, né, as pessoas até aceitam Jesus e até tenta colocar nas mãos dele todos os problemas. Esquecer, eu não estou dizendo ficar de braço cruzado e dizer tudo vai cair do céu. Estou falando isso. Mas é um problema, irmão, muito difícil. É as pessoas buscar ao Senhor em primeiro lugar. Primeira coisa, a gente se preocupa demais com o nosso próprio umbigo. Se preocupa demais. A preocupação é tão grande de algumas pessoas, irmãos, que ele não se preocupa com nada que está ao seu redor. O tempo vai passando muitas vezes, e até aquela pessoa que você chamava de mozão, mozão da minha vida, meu gatinho, minha gatinha, meu bebê. O tempo foi passando e de repente, as coisas mudaram. A preocupação foi para outro lado. O bebê cresceu, o gatinho virou um tigrão, a abelhinha virou uma anta. Você está entendendo? Porque, irmãos, os planos muitas vezes, os pensamentos mudaram, e as preocupações hoje em dia, que muitos estão, irmãos, pregando essas coisas. Olha, você tem que estar bem. É verdade. Paulo, ele disse para Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque tu fazendo isso, tanto salvará a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Aleluia. Mas as preocupações, irmãos, eu vou dizer assim, próprias dos seres humanos, eles estão cada vez mais, pessoas só preocupadas com si mesmo. E lá mesmo no livro de Timóteo, a Bíblia diz que os últimos dias seriam tempos trabalhosos, dias difíceis, que as pessoas seriam amantes de si mesmo, amantes de si mesmo, pessoas que se preocupam só com o seu eu, só com o seu ego. Ele estando bem, ele estando com saúde, ele estando curado, ele se alimentando bem, ele não se preocupa com mais ninguém. Eu vou falar algo para vocês, irmãos, e que o Espírito de Deus tocou em meu coração. Eu estava orando, eu sempre tenho buscado a Deus, e eu tenho o costume de orar, e mesmo quando eu vou me deitar, eu continuo orando, fecho os olhos na cama e continuo orando. Eu tive uma experiência esse final de semana, de domingo para segunda-feira, que mexeu comigo, mexeu muito comigo. Eu quero compartilhar com vocês já. Mas veja bem, quando as pessoas são avisadas, olha bem, irmão, quantas pessoas antigamente que nós vimos a diferença entre os cristãos. A Bíblia diz outra vez: vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso é a palavra de Deus, está lá no livro de Malaquias, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pessoas que realmente, meus irmãos, antigamente você olhava para uma pessoa crente, você conhecia ele de longe. Hoje você não sabe quem é crente e quem não é verdade? Hoje muitas vezes, por causa do mau testemunho, o que acontece? Tem pessoas que dizem o seguinte: se for para mim ser crente igual o fulano, eu não quero. A minha vizinha, tem gente assim, a minha vizinha está lá na igreja, está cantando, está isso, está aquilo, mas aqui na casa só, é só mau testemunho, gritaceira com as crianças, é briga com o marido, na igreja ela está de saia até o pé, e em casa ela está com shortzinho, mini saia, se mostrando para toda a vizinhança. O irmão bombadão que vai lá na igreja, que está de paletó e gravata, que pega o microfone, glória a Deus e aleluia, mas no trabalho é um mau exemplo, na casa é um mau exemplo. Você está entendendo? Então, irmão, por isso que a Bíblia fala,
né, sobre o que serve a Deus e o que não serve. E tem muitas pessoas, irmãos, que acham que está trilhando um caminho certo. Olha bem, o que o texto falou para nós, né? O sábio, o que acontece? O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encolariza, ou seja, fica bravo. Ele fica nervoso quando algo começa, né? Mesmo que é para o seu bem, ele se encolariza, fica bravo, fica nervoso. Esta palavra não é para mim, está pegando no meu pé, não é desse jeito, e continua no mesmo caminho. Ele continua na mesma vida errada, e ele acha que está o quê? Dá-se por seguro. Ele acha que está em segurança, mas a realidade, queridos irmãos, é totalmente diferente. A realidade é totalmente ao contrário. Se você voltar aqui um versículos acima, nós temos o versículo 16. Se você voltar no versículo 12, aqui de Provérbios 14, o versículo 12 diz assim: ó, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Muitas vezes a pessoa pensa que está fazendo tudo certo, ou eu não sei, talvez foi a forma que essas pessoas aprenderam. Eu gostaria muito, meus irmãos, que você tirasse um tempo e marcasse um texto para você ler, de 2 Pedro, capítulo de número 2. Quando a Bíblia fala, meus irmãos, traz uma exortação para ter cuidado com os falsos mestres. O que acontece hoje, meus irmãos, é muitas pessoas: não estou certo, o fulano de tal falou que é assim, a fulana de tal falou que é assim, na igreja tal pregam assim. Eu estou falando de usos e costumes, eu estou falando de temor a Deus, eu estou falando, meus irmãos, de fazer tudo para agradar a Deus. E nessa vida que muitas vezes você está no sofrimento, está na angústia, está na dor, está na decepção, eu digo para você que ainda pode piorar. O porquê? Porque muitas vezes as pessoas não querem, meus queridos, se encaixar, ou seja, entrar no caminho que conduz à salvação. Tem muitas pessoas que dizem: todos os caminhos levam a Deus. Não. A campanha de domingo, qual é? Cadê o pastor? A campanha de domingo: eu sou o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, e ninguém, não há outro caminho, meus irmãos, a não ser Jesus. Então muitas pessoas, às vezes, a forma que ele aprendeu, a forma que alguém ensinou: olha, não tem problema, a Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa, né? As pessoas acham que está um dia na igreja, outro dia está enchendo a cara de cachaça, Deus é com ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês: Deus é com você para te livrar de problemas. Deus é com você para te ajudar em alguma situação. Agora, esse negócio da pessoa, muitas vezes ele escuta: olha, o pastor falou, teve uma revelação que Deus é comigo. Deus é contigo para te livrar daquela situação. Mas isso não quer dizer que Deus vai caminhar sempre com você. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa salva, uma pessoa que vai morar no céu, é só levantar a mão, vai morar no céu. Não, é preciso, queridos irmãos, ter renúncia. É preciso tomar atitude diante de Deus. É a melhor coisa que eu quero falar para você aqui nessa noite, que as coisas que talvez você está passando, elas podem sim, meus queridos, tomar um rumo diferente, se você entregar na mão de Deus, se você se colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, a minha família está na tua mão, o meu sentimento está na tua mão, os bens materiais que eu tenho está na tua mão, o meu trabalho está na tua mão, eu pertenço ao Senhor. É isso, irmãos. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Eu estava orando esses dias em casa, essa semana, acho que foi na terça-feira mesmo, eu estava orando de madrugada. E aí, né, irmãos, eu estava orando, pedindo para Deus uma orientação para mim passar para a igreja, essa experiência que eu tive. E eu estava lá de joelho no sofá. Quem já foi lá em casa sabe lá a posição do sofá na sala. Eu estava de joelho ali, né, orando no sofá de madrugada, e de repente eu senti a presença do demônio atrás de mim. Senti a presença dele, né? Irmão, eu já passou essa fase de ter medo de demônio. Já passou essa fase.
A gente pode ficar arrepiado e tudo mais, mas essa fase de ter medo já passou. A Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. É ele que tem que ter medo do crente que ora. É ele que tem que ter medo que você, não é você ficar com medo dele, não. Quando você resistir, ele vai bater em retirada. Isso é a palavra de Deus. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Deus te dá poder para você enfrentar Satanás, sim. E eu estava ali orando, quando eu senti a presença dele, né? Eu já senti a presença dele, eu já fiquei de pé. Eu já me coloquei no meio da sala, né? Com o braço assim para trás. E falei, encarei ele, e ele falou para mim: você não vai falar nada disso, né? Tentando botar medo em mim. Você não vai falar nada disso que você está querendo falar para a igreja, você não vai falar. Eu falei: vou, em nome de Jesus. E começamos ali uma discussão, eu com Satanás, cara a cara. Quem quiser acreditar, acredite, irmão. Eu sei que tem pessoas que vão assistir depois, vão ser criticados por isso, mas não tem problema não. Jesus também foi criticado, foi perseguido. Os grandes homens de Deus foram perseguidos e criticados também. Mas enfim, começamos aquela discussão, e o inimigo tentando me intimidar. Aí ele falou: vou tocar na tua esposa. Eu falei: você só toca se o Senhor permitir. A minha esposa também é de Deus, é uma mulher de oração. Vou tocar nos teus filhos. Meus filhos, se você tocar, só se for permissão de Deus, você não toca neles. Eu vou tocar no teu carro, falando assim: tu só toca. Eu falei para ele: tu só toca também se Deus permitir, porque os carros também é dele. Vou tocar na tua casa lá, tu só toca se Deus permitir, porque a casa é dele também. Aí falou que ia tocar no minha filha, meus netos, Geu, que estão lá na outra cidade. Eu falei: você só toca se Deus permitir. De manhã, né, irmão? Enfim, já fui expulsando ele, saiu dali. De manhã, uma mensagem da minha filha falou que não tinha quase dormido, porque a netinha, né, que estava lá chamando, disse que tinha bicho lá no quarto, né? Tinha bicho lá no quarto. Enquanto o Silas não foi lá e orou por ela, a menina não dormiu, mas foi orar, o cão já saiu e a vitória foi grande para a glória de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos essas coisas. E você não pode ter medo de Satanás. Você não pode ter medo das investidas do inimigo. Tu tens que se colocar na presença de Deus e dizer: o Senhor é o Deus que me dá vitória. A minha vida, a minha casa, a minha família, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Mas esse, meus irmãos, é o caminho que nós devemos de trilhar. Agora você tem o livre-arbítrio de escolher se você quer realmente confiar em Deus, ou, né, confiar na tua capacidade, confiar na tua própria força. Queridos, deixa aqui abrir um parênteses. Eu quero falar para vocês, é o seguinte: essa experiência que eu tive, né, do domingo para segunda-feira, eu tive uma perca, né? Morreu uma pessoa da minha família, uma menina de 19 anos, foi assassinada, né? A gente não pode fazer nada nessas horas. O que a gente tem que fazer é, antes você, né, valorizar as pessoas, valorize antes. Se tem que ensinar, ensine antes, né? Se tem que abraçar, abrace antes, porque depois que morrer, daí, o que é que tu vai fazer? Né? É orar pela família, para que o Espírito Santo venha confortar o coração. Aí, irmãos, como eu falei, né, estava de madrugada orando, me deitei orando, né? E aí eu tive uma experiência, veio um anjo do Senhor, veio, mas assim, em segundos me levou, e eu já estava assim, numa muralha, à beira do inferno. Preste atenção nisso, irmãos. Aquilo foi apavorante para mim. E nós olhando lá, eu não queria olhar, ele falava para mim, não era, né? Tem pessoas que acham que a gente é meio grosso às vezes, né? A forma de se pronunciar, a forma de falar algumas coisas. O anjo também falava para mim assim, com autoridade, e falava: olha lá. E eu comecei a olhar. Claro que não vai dar para mim falar tudo para vocês aqui, né, por causa do horário, o pouco tempo que eu tive, mas foi uma experiência que eu vi muita coisa. Eu vi ali no inferno, irmãos, pessoas, eu via ali políticos, via pessoas corruptas, eu via pessoas ali de toda forma. Eu via ali homossexuais. Pastor, eu sou homofóbico. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Se você ler lá no livro de
de 1 Coríntios, se você quiser acompanhar comigo. Por isso que eu estava orando e falando para Deus: Senhor, eu quero base bíblica também para me falar. 1 Coríntios capítulo de número 6, o versículo de número 9 e o versículo até o 10, diz assim, ó, olha bem: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Em Apocalipse 22, 15, também tem mais uma reforçada lá nessa palavra. E eu vi, irmãos, todo esse tipo de pessoas lá no inferno gritando. Sabe aquela imagem que muitas vezes dá uma distorção, aquela imagem que distorce? Uma hora você vê um rosto de ser humano, outra hora você vê um bicho. Era assim que eu estava vendo, e eu ficando apavorado com aquela situação. Aí quando eu olhei para um ladinho assim, eu vi duas pessoas, mas eu vou dizer assim, parentes meus. E aquilo me chamou muita atenção, porque a pessoa, em primeiro lugar, olha, presta atenção nisso, jovem, que muitas vezes você não honra teu pai, não honra tua mãe. Honrar é o que, pastor? Não é você obedecer ele, tudo que ele fala, está entendendo? Mas não é para você ficar retrucando, não é para você ficar xingando, não é para você ficar maldizendo o teu pai e a tua mãe. Isso é honrar o teu pai e tua mãe. Você ser um rapaz, uma moça que trabalha, que obedece, que foge das más companhias, isso é honrar. Tu está entendendo? Então essa moça que eu vi lá, que era parente, ela também brigava, né, com a mãe e tal. Mas os primeiros gritos dela que eu vi, ela pedindo perdão para a mãe. E ela gritava para a mãe: mãe, me perdoa! Me perdoa, mãe, olha a situação que eu estou. Gritava para a mãe, gritava para a avó, e quando me viu, me reconheceu, gritava para mim também. E aquilo, meus irmãos, colocou um pavor tão grande em mim. Eu queria sair dali, eu olhava para o lado e eu dizia: olha lá. E aí eu vi mais uma pessoa, e aquela pessoa também gritava e dizia: por que eu saí? Olha, um desviado da presença de Deus, cresceu na igreja. Aí aquela pessoa dizia assim: por que eu fui deixar Jesus? Por que eu fui sair da igreja? Por que eu saí da presença de Deus? E olhou para mim e me reconheceu também, e gritava para mim, e dizia: me ajuda, me ajuda. E eu não podia fazer nada. Eu falei para o anjo: tenha misericórdia. Ele disse: misericórdia aqui não existe, aqui não tem misericórdia. Misericórdia antes, misericórdia antes. Então, irmão, o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, eu não vou me ater demais nesse assunto, porque teve mais coisas, mas eu quero dizer para você nessa noite ainda, você pode as coisas mudar na tua vida. Por favor, lute pela tua salvação. Por favor, lute para você não cair naquele lugar. A minha esposa estava orando e dizia o seguinte: o inferno ninguém merece. As pessoas vão lá, meus irmãos, por livre-arbítrio. É a tua atitude, se você tiver a escolha. Não, pera lá, eu vou tomar uma decisão com Deus. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo 9 e 10, que se com o teu coração você crer no Senhor, aleluia, para a justiça, e com a sua boca você confessares o Senhor como Salvador, tu serás salvo. É preciso ter essa crença no teu coração, mas confessar Jesus como Salvador não é apenas você dizer: eu creio em Jesus, Jesus é isso para mim. Não, é preciso confessar e fazer a vontade dele. Deixar essas coisas, esses embaraços, meus irmãos, que muitas vezes a nossa carne, preste atenção, a nossa carne, ela luta contra a nossa alma, para que nós não nos colocamos na presença de Deus. Hoje, meus irmãos, é tanta vaidade. Olha, que eu estava estudando hoje, eu passei o dia todo aqui na igreja, no jejum, e estava aqui orando e também estudando um pouco. Olha bem, a vaidade está ligada junto com o orgulho. Pessoas vaidosas, ela já vai pender para o lado do orgulho, para a soberba, você está entendendo? Para a arrogância. E hoje o que nós vemos, meus irmãos, é muitas pessoas vaidosas.
pessoas arrogantes, são pessoas que eu vi lá no inferno. Eu vi pastores lá, irmão. Eu vi pastores lá. E eu falei para o anjo, mano, por que eles estão aqui? Esse daí só pregava por causa de dinheiro. Esse aí era arrogante, aquele lá era ganancioso. Pessoas gananciosas, meus irmãos, o inferno está cheio. Não é porque o inferno está cheio de pessoas, só pessoa que não presta, não. Tem gente boa lá, irmão. Tem gente boa lá, tem gente que, olha, não falava mal de ninguém. Tem gente lá que não tentava prejudicar ninguém, mas porque não aceitou Jesus como Salvador, também está lá. Então Deus está te dando a oportunidade, meu querido, minha querida, de estar livre desse caminho que conduz à perdição, e seguir o caminho de Jesus. Seguir a Jesus que te ama, seguir a Jesus que não quer ver você, aleluia, nesse sofrimento. E o sofrimento é eterno. Sofrimento não é por um período. Talvez você está hoje sofrendo, pastor, nada dá certo para mim, que decepção, não sei o que. Isso não se compara a nada com o inferno, meus irmãos. Não se compara nada. O pior sofrimento que você estiver vivendo hoje, a pior decepção, e algo te atraindo muitas vezes para você perder a tua salvação, não caia nessa. Olha a palavra que o Senhor trouxe para o nosso coração, né? O sábio, ele é avisado, ele se esconde, ele foge do mal. Mas o tolo muitas vezes fica encolarizado, ainda fica bravo. Está mexendo comigo? Não. Queridos irmãos, fuja dessas coisas. Hoje, amados irmãos, muitas pessoas que estão aqui numa vaidade terrível. A vaidade vai conduzir pessoas para o inferno. A vaidade é ligada a outras coisas hoje, né? É uma arrogância, um querer ser melhor do que o outro. Por que você quer chamar a atenção muitas vezes? Eu via pessoas lá, deixa eu falar, não é usos e costumes não, mas eu via mulheres lá, irmãs, desculpa a sinceridade, eu via mulheres lá toda maquiada. Eu via travestis todo maquiado, está entendendo? Como eu falei, aquela visão, né? Aquelas imagens que uma hora era a face de uma pessoa e outra hora já era a face de um bicho. Aquelas pessoas lá amarradas, olha bem, encorrentadas, os braços, as pernas, acorrentadas, aquelas correntes de fogo, e as pessoas lá apavoradas no pavor terrível, meus irmãos. Não é isso que Deus quer para você. Então toma cuidado com a vaidade, toma cuidado com a arrogância. Sirva a Deus de verdade. Você é belo, minha irmã, você é bela do jeito que Deus te fez. Você é bonitão, meu irmão, do jeito que Deus te fez. Porque muitas vezes essa arrogância, querer ser melhor do que os outros, eu tenho que me arrumar por causa do fulano. Você, essas coisas, meus irmãos, é aparência exterior. Tu tens que se colocar na presença de Deus, aquilo que Deus quer para a tua vida, da forma que o Senhor quer você chamar a atenção dele, não a atenção das pessoas que estão ao seu redor. Hoje as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, irmãos, estão conduzindo muitas pessoas para a perdição. Estão conduzindo muitas pessoas para o inferno. Isso não tem problema, né? É um grande dizimista, daí não fala do pecado. É um grande ofertante. Fulano é gente boa, é da alta sociedade. Não vamos falar dele não vamos tocar, né? Deixa ele que continue assim. E não ensina a verdade, não ensina a palavra de Deus. Olha bem, eu vejo no texto, meu irmão, pessoas para chamar a atenção. Por exemplo, quando eu falando para Deus, Senhor, mas essa questão de usos e costumes que muitos falam contra, né? Num tempo mais, eu vou dizer assim, mais passado, né? Tinha gente que se pintava, por exemplo, para as mulheres, era um ato religioso, em alguns países, né? Um ato religioso para chamar a atenção de alguém. A Bíblia condena uma mulher chamada Jezabel, o espírito de Jezabel. Uma mulher que dominava o reino, casou-se com um rei que era, eu vou dizer, da linhagem de servo de Deus. Tinha tudo para o reino dar certo, prosperar, mas ele resolveu casar, fazer uma aliança política. Tem que ter cuidado com essas coisas. Aliança política, muitas vezes, para trazer o quê? Nós temos que confiar em Deus, irmão. É importante ter político, é importante. Mas tem alianças, meus irmãos, que é uma desgraça. Tem alianças que vai fazer mal, como a aliança de Acabe. Os israelitas fizeram com aquela mulher, casando com Jezabel, e aí veio a destruição.
o povo se desviou, a Jezabel mandava no reino, né? Mandava no reino, mandava no Acabe, e a coisa só ia afundando. Aí quando ela viu que a coisa não tinha mais jeito, que tinha alguém lá que era homem de Deus, profeta Elias, né? Se colocou na presença de Deus, desafiou os profetas de Baal que estavam ali comendo a mesa de Jezabel, né? E a Bíblia diz então, meus irmãos, que o Senhor daí mandou ungir uma pessoa ainda mais valente do que o próprio Elias, que foi Eliseu. E lá no livro de 2 Reis, se você quiser acompanhar, 2 Reis, capítulo de número 9. 2 Reis, capítulo 9, se o irmão puder colocar no telão, o capítulo 9 e o versículo de número 30. 2 Reis 9 e o versículo de número 30. Diga glória a Deus. Olha bem, só vou ler esse versículo. Ela queria chamar a atenção. Então chame a atenção de Deus, minha irmã. Chame a atenção de Deus. Você não chora quando você está toda maquiada. Vai borrar minha maquiagem. Você está na presença de Deus, você chora, nem que escorra a maquiagem. Tu não está nem aí. Chora na presença de Deus. Não fique preocupada tanto com a tua vida exterior. As pessoas hoje, né, garrafinha, indo muitas vezes, né, as academias estão lotadas e a igreja vazia. Culto ao corpo. O corpo vai perecer, a carne vai perecer. Para ir para o céu tem que ter um corpo glorificado, a Bíblia diz. Vai receber um corpo glorificado, onde você não há mais corrupção, onde não há mais enfermidade, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há lágrimas. É um corpo assim que você vai receber. Está entendendo? Porque essa preocupação tão grande muitas vezes, eu tenho que andar. Não é pecado, meu irmão, minha irmã, você andar bem vestido. Não é pecado você ser elegante. Mas muitas vezes o que está acontecendo meus irmãos, que a vaidade está atraindo outras coisas também. Olha lá o versículo, tu leu? Depois Jeú veio a Jezreel, por quê? Para fazer justiça. Deus tinha mandado o profeta Eliseu ungir ele para fazer justiça. O que aconteceu? Depois Jeú veio a Jezreel, e que ouvindo Jezabel, ela disse: não, pera lá, vou chamar a atenção dele agora. Foi lá, se arrumou toda, ficou toda empiricrente, toda empiriquitada, e agora eu vou chamar a atenção dele. Pintou em volta dos olhos, mas não teve. Ele era homem de Deus, teve. Mas tu vai chamar a atenção, irmão. Chama a atenção de Deus. A vaidade das irmãs muitas vezes está demais. E os irmãos? Homem também tem vaidade. Homem muitas vezes quer enriquecer, aquela preocupação terrível. Eu preciso enriquecer, eu preciso disso, aquela ganância terrível. E outra coisa, irmão, eu vi lá também pessoas glutão. Você sabe o que é glutão? Pessoa que come demais. Pastor, isso não tem nada a ver. Vai para a Bíblia. A glutonaria também é pecado, irmão. Pessoa que não tem limite para comer, já saciou, já está saciado, mas o olho dele é maior do que a barriga. Tinha pessoas assim também lá no inferno. Tem gente que acha que não tem nada a ver, meus irmãos, mas essas coisas também vai conduzir à perdição. Olha lá o livro que nós lemos: há caminhos ao homem que parece ser direito. Pastor, isso não tem nada a ver. Tudo tem limite, meu irmão. Tudo tem limite. Você quer que a tua vida seja uma bênção e você não ir para esse lugar que está preparado, não é para o ser humano. Não foi preparado para o ser humano. O homem e a mulher vai para lá, meus irmãos, por causa de desobediência. Não seja desobediente, não seja arrogante, não seja, meu irmão, minha irmã, uma pessoa vaidosa. Ouça a palavra de Deus, traga para a tua vida, toma uma decisão com Jesus, e é um lugar que está preparado para você, que não é, meus irmãos, o lago de enxofre, de fogo, não, é um céu que está preparado para você, é um novo corpo que você vai receber, é um lugar que Jesus foi preparar para você estar do lado dele. Esse lugar já está preparado para a igreja. Você crê nisso? Aplaude a presença de Jesus que está nesse lugar. Aleluia. Pastor, mas enquanto eu estiver na face da terra, você pode viver bem. Enquanto você estiver aqui, você pode viver bem. Tem coisas que não é necessário, irmão. Tem coisas que você sabe que não tem nada a ver, não é necessidade, que você precisa dessas coisas.
Adore a Deus, sirva a Deus. Não se preocupe com o que as outras pessoas vão falar de você. Vão falar disso, deixa que falem. O importante é você agradar a Deus. O importante é você agradar aquele que enviou o Filho dele, está entendendo? Para morrer por mim e por você. Você tem, meu querido, minha querida, um valor muito grande. Não é as coisas da vaidade, não é as coisas desse mundo, não. Jesus não morreu por essas coisas, morreu por você, porque é você que tem valor. Não é o que você tem, não é a tua aparência, teu olho azul, teu olho preto, não é a cor da tua pele, não é isso que chama a atenção do Senhor, não é o teu corpo, se é um corpo atlético, ou se é esquelético, ou se é fofinho, fofinha, não é isso que chama a atenção do Senhor. O que chama a atenção de Deus é o teu coração diante dele, é as tuas atitudes diante dele, é você agradar a ele, aleluia, para morar com ele. Você crê nisso? Levante a mão e glorifique o nome dele. Aleluia. E cuidado, irmãos, tomar cuidado com os maus ensinamentos. Eu fiz uma pequena reunião com os pastores, falei para eles, né? Falei, irmãos, e o anjo falava para mim, olha, quando eu vi aquelas pessoas lá, alguns parentes, né? Eu falei, agora que tem que falar lá para os meus parentes, né? Vou ter que falar para eles. Mas eles não vão acreditar em mim por causa do meu passado, por causa dos meus pecados. O anjo falou para mim, você já foi perdoado. Isso está aliviado, irmão. Isso trouxe um alívio para mim. Ele falou, você já está perdoado, mas cuidado para você não cair aqui. A tua caminhada continua. Está entendendo? Você já foi perdoado. E não precisa você ir lá falar para os teus parentes, porque lá já tem alguém que já estão ensinando eles têm que dar ouvido para aqueles que estão lá ensinando. Você está entendendo, irmão? Então muitas vezes, né, você está aí cocheando em dois pensamentos, está pensando em abandonar a igreja, abandonar a fé por causa das decepções, por causa de mau testemunho de algumas pessoas. Não caia nessa não. Fica na presença de Jesus, fica na presença do Senhor. Pessoas muitas vezes, né, que estão descontentes. Aí vou sair, irmão. Tem muitos ministérios, é arrogância. Um monte de ministério que abre por aí, a arrogância do homem. Não tem nada a ver. Aqui vai ser. Não, é arrogância de pessoas que não querem se enquadrar na palavra de Deus, não querem obedecer uma liderança. Você está entendendo? E muitas vezes, porque a gente boa, fala bonito e não sei o que, aí eu posso fazer o que eu quiser. Segue esses falsos profetas. Então leia, por favor, medita nesse texto que eu te falei. Não vai dar tempo de eu falar aqui para você, mas medita, pega lá 1 Pedro capítulo, aliás 2 Pedro capítulo de número 2, tá bom? Aí você vai ter um tempo lá, leia, releia, fale com Deus. Senhor, abre o meu entendimento para me compreender, para que você não caia na lábia de falsos profetas. Se você cair, ele vai para lá e você vai também. Ele vai para o inferno e você vai também. Então se aproxime da palavra de Deus, do querer de Deus, e Deus vai honrar você. Amém? Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Fiquem em pé, meus irmãos. Fiquem em pé. Eu, irmão, não estou aqui. Aliás, eu nunca quis ser aplaudido por ninguém, né? Só no meu aniversário, aí pode bater palma. Aí sim, né? Mas eu sei que essas mensagens, muitas vezes tem gente que não gosta. Aí eu não vou mais porque falou das minhas coisas, mas você viu a palavra? Glória a Deus. Você ouviu aqui do Provérbios 14:16. Você é inteligente, traz para a tua vida. Glória a Deus. Foge dessas coisas, pelo amor de Deus, meu irmão. Aleluia. Pelo amor de Deus, minha irmã, se coloca na presença do Senhor. Jesus ama você, né? Hoje é tempo de misericórdia, mas amanhã pode ser tarde demais. Verdade. Pode ser tarde demais. Você não sabe o que pode acontecer contigo daqui a pouco, né? Uma bala perdida que pode te achar, um acidente que pode levar a tua vida, uma dor de cabeça, um infarto te dá e você for parar no hospital. Verdade. Uma gripe, um remédio errado, e você passar dessa. Não vou dizer, se você tiver com Cristo, você vai passar dessa para melhor. Aleluia. Vai passar dessa para melhor. Glória a Deus. Mas e se você não tiver? Misericórdia. Se você não tiver com Jesus, o que vai acontecer? Tu já parou para pensar? Verdade. Não vale a pena, irmão.
Não vale a pena, esse mundo não tem nada de bom para oferecer. Ah, pastor, mas é bom isso, é bom aquilo. São coisas, tudo que passa. E a Bíblia diz que tudo é vaidade, tudo se vai, está entendendo? Tudo é vaidade, né? Alguém perguntou para Salomão sobre essas coisas. Salomão disse o seguinte: olha, eu recebo 25 toneladas de ouro todo ano de impostos, né? 25 toneladas de ouro. Você já imaginou isso? Tenho 1000 mulheres, tenho carros, tenho cavalos, tenho pessoas à minha disposição, como o que eu quero, vou aonde eu quero, sou livre, uma falsa liberdade. Mas ele dizia o seguinte: tudo isso é vaidade, tudo isso é passageiro. Está entendendo, irmão? Então a riqueza se vai, né? A beleza se vai, tudo é passageiro, mas aquilo que o Senhor tem é eternamente. Glória a Deus. O que Deus tem para você é eternamente. Permaneça na presença do Senhor. Aleluia. Né? Eu quero já perguntar, antes de tudo, eu quero perguntar se tem alguém hoje, você quer tomar uma decisão com Jesus. Se hoje a trombeta tocar, se acontecer alguma coisa, você ir morar no céu com Jesus. Glória a Deus. Hoje, você quer escapar desse caminho, né, que te conduz a passos largos, muitas vezes para o inferno, e você quer entregar a tua vida para Jesus. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Aleluia. Tem alguém hoje, você quer tomar essa decisão? Aproveite. Ele está te dando a oportunidade. Hoje a misericórdia está te alcançando. Glória a Deus. Caiu lá, irmão, não há misericórdia. Caiu lá, não há misericórdia. Tem alguém hoje quer tomar essa decisão com Jesus? Levante a sua mão, vem aqui para frente. Pastor, eu estou parado, estou desanimado, estou decepcionado. Esse negócio de crente, esse negócio de pastor é só ferro na internet. É verdade, irmão. Tem muita desgraça, é fuxico de tudo quanto é lado, né? A internet está lotada, mas o nosso compromisso tem que ser com Deus. Glória a Deus. Nosso compromisso não tem que ser com pessoas que estão no erro, que fazem as coisas erradas. O nosso compromisso tem que ser com Deus. E hoje é a noite que Jesus está te dando a oportunidade de tomar uma decisão com Ele, de sair daqui abraçadinho com Jesus, ir para a tua casa com a paz no coração, dizer: não, se acontecer alguma coisa, eu vou viver bem aqui na terra, mas o meu foco não é somente aqui, o meu foco é o céu. O meu foco é o céu. Igual o tema do congresso que vai ser no sábado, né? A minha pátria é o céu. Glória a Deus. Tem alguém hoje que quer tomar essa decisão? Saia do teu lugar, vem para frente. Nós queremos orar. Confesse Jesus como teu Salvador. Glória a Deus. Confesse Jesus como teu Salvador. Ele te ama. Ele te ama. Não fique pensando o que os colegas vão falar de você, no teu trabalho, o que vai ser. Deixa Ele cuidar de tudo. Ah, pastor, eu quero resolver isso primeiro. Deixa que Ele resolve. Glória a Deus. A gente não consegue resolver nada, irmão, mas Ele resolve tudo. Aleluia. Tem alguém hoje que quer tomar essa decisão? Aproveite, Jesus está te chamando. Glória a Deus. Jesus está te chamando. Não tem? Não tem? Ah, está vindo aqui uma irmã. Olha. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tomando uma decisão com o Senhor. Jesus te chamando para coisas grandes. Tem mais alguém? Aproveite, faz um concerto com Jesus hoje. Aleluia. Não tem essa, irmão, de você querer resolver as coisas, a tua vida. Aí eu vou resolver isso depois. Não, deixa que Jesus resolve. Venha do jeito que você está. Pastor, eu bebo, eu fumo, eu faço coisa errada, eu não sei o que, não tenho limite. Mas fica tranquilo, que Ele vai te libertar e vai colocar limites. Glória a Deus. Ele vai te colocar limites. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Aproveite a oportunidade. Aleluia. Há uma festa no céu. Quando uma pessoa se arrepende, a Bíblia diz que há festa. Tem mais alguém? Quer tomar essa decisão com Jesus hoje? Aproveite. E decisão séria. Decisão séria. As coisas vão se encaixando. Quem vai colocar tudo no lugar é Ele. Glória a Deus. É Deus que vai colocar tudo no lugar. Tem mais alguém? Não tem? Então vamos orar pela irmã. Seu nome mesmo, irmã? Mari. Diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Perdoa
perdoa me perdoa os meus pecados. os meus pecados. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu renuncio à à vaidade, o pecado, tudo as coisas erradas. todas as coisas erradas. E hoje, Senhor, Eu tomo essa decisão. eu tomo essa decisão E te confesso como Salvador da minha vida, da minha alma. Escreve o meu nome No livro da vida e sela Deus Santo. com o teu sangue. Amém. Senhor Jesus, aqui está a tua filha, Senhor, tomando essa decisão contigo nesta noite, Pai. Senhor, que todo o mal, tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra a tua filha, Senhor, hoje o Senhor coloca um ponto final. Meu Deus e meu Pai, a partir de hoje, Senhor, a tua filha, Senhor, está debaixo da tua potente mão, Senhor. Coloca o teu anjo para guardar, para proteger. Tua palavra diz que o teu anjo acampa-se ao redor daqueles que os temem, os livra de todo mal. Senhor, sustente a tua filha em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém? Toma posse da bênção de Deus. Glória a Deus. Na presença de Deus. Glória a Deus. Nós Deus abençoe aos nossos irmãos internautas, né? Deus abençoe a todos, né? E veio para a igreja também, né? Vem para a presença de Deus, toma atitude com o Senhor, não fica aí, né? E tem muita coisa, né? Se eu fosse contar tudo, eu ia a noite toda. Mas com o decorrer do tempo, se Deus dando oportunidade, a gente vai falando. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos, a igreja aplaude a presença de Jesus. Glória a Deus.